Bom dia, povo de Deus. Mais uma vez eu estou aqui com vocês nesta manhã para que nós possamos agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade, por nós estarmos em pé para a glória do nome do Senhor. Eu gostaria de, em nome de Jesus Cristo, compartilhar com todos vocês aqui nesta manhã uma mensagem da palavra de Deus, a qual se encontra no livro de 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor a partir do versículo 45. Louvado seja Deus. E o capítulo, meus queridos irmãos, 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial do filisteu. Darei hoje mesmo as aves do céu, e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos nós, meus queridos irmãos, que esta luta não é nossa, mas sim do Senhor. É Deus que peleja por nós, para a glória de Deus. Antes de eu dar continuidade, eu gostaria que você, no nome de Jesus, possa curtir, deixa um like aí, em nome de Jesus Cristo. Comenta, meus queridos irmãos, através desta oportunidade. E também compartilha para todos aqueles ao qual precisarem ouvir, para todos aqueles ao qual estão em uma situação difícil, possa entender o trabalhar de Deus na vida deles. Então, em nome de Jesus, eu sempre menciono, para quem não me conhece, meu nome é Irmã Janice, moro na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. E eu estou aqui mais uma vez com vocês através desta oportunidade. E eu gostaria, no nome de Jesus, que vocês pudessem, louvado seja o nome do Senhor, compartilhar, como já mencionado, compartilha para o seu filho, para a sua filha, para os seus vizinhos, que com certeza é uma palavra de bênção, é uma palavra de vitória, é uma palavra que vai mudar o cativeiro de todos aqueles ao qual vão ouvir. Então, nesta manhã, eu gostaria de dizer para vocês, reaja diante dessa situação a qual vocês estão enfrentando. Sabemos nós que muitas das vezes Deus permite algo na nossa vida para provar a nossa fé, para que nós possamos buscar verdadeiramente a face do Senhor. Nós vemos que Davi não temeu, meus queridos irmãos, diante desse gigante, porque ele sabia que Deus era na vida dele, que Deus era com ele, que Deus ia entrar com providência diante daquela situação. Nós vemos que esse gigante afrontou o povo de Deus, mas Davi não, Davi se colocou em pé para que pudesse lutar. Louvado seja o nome do Senhor. Então que vocês possam nesta manhã, em nome de Jesus, se colocar em pé diante desta porta que está fechada, diante do seu filho que está nas drogas, diante, louvado seja o nome do Senhor, desta causa judicial a qual vocês estão enfrentando, diante desta enfermidade, diante deste, louvado seja o nome do Senhor, desta causa impossível diante dos seus olhos. Se coloca em pé para a glória do nome do Senhor. Irmã Janice, como que eu vou me colocar em pé? Você vai se colocar em pé na leitura da palavra de Deus, no jejum, na oração. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus vai pelejar por você. Então não temas a afronta do inimigo. Nós vemos que Davi, louvado seja o nome do Senhor, apenas com a funda, meus irmãos, de 2 pedrinhas, ele derrotou esse gigante que estava afrontando o povo de Israel. Mas para que nós possamos vencer, nós precisamos ter coragem. E para que nós possamos ter coragem, nós temos que ter fé. E para que nós possamos ter fé, nós temos que buscar, meus queridos irmãos, a face do Senhor. Então, em nome de Jesus, a vitória de Davi é a nossa vitória. A peleja a qual ele estava pelejando, Deus entrou com providência, desfez todas as obras do mal. E é dessa forma que Deus faz comigo e com você, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Que vocês possam ter a certeza no coração de vocês, que louvado seja o nome do Senhor, que a partir do momento que nós buscamos a Deus em primeiro lugar, eu sempre menciono que as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. A partir do momento que nós clamamos a esse grande Deus, grande e temível, a esse Deus, meus irmãos, que peleja por nós. Então eu estou aqui nesta manhã, mais uma vez com vocês, Deus tocou no meu coração nesta manhã,
Eu falei, meu Deus, né? Eu parei com a oração, mas o Espírito de Deus, né, moveu o meu coração para que eu pudesse retornar para a honra e a glória do nome do Senhor. E eu estou aqui mais uma vez com vocês, como já mencionado, para que nós possamos juntos nos colocar em pé diante desta causa a qual vocês estão enfrentando. Porque nós servimos um grande Deus, um Deus que vê a nossa necessidade. Um Deus, meus irmãos, que muitas das vezes fala, Senhor, é um Deus invisível, que eu não estou vendo esse Deus. Mas é um Deus que a partir do momento que vocês falam com Ele, a Bíblia diz que Ele ouve e atende dos altos céus. Então não se intimide diante desta afronta a qual vocês estão enfrentando. Creia na palavra de Deus. Fala, Senhor, eu creio, eu tomo posse do meu milagre. Eu recebo esta palavra nesta manhã. Senhor, eu vou testificar aquilo que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família. Eu creio na libertação do meu esposo, Senhor, para a glória de Deus. Eu creio, Senhor, que esta causa, Senhor, não é minha, mas sim do Senhor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor já mudou o meu cativeiro para a glória do Teu nome. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, na vitória do meu lar, na vitória dos meus filhos, para a honra e a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Então, meus queridos irmãos, né, medite nesta palavra. Vê em nome de Jesus o que Deus fez diante do seu povo, para que todos pudessem ver e compreender que verdadeiramente Deus é Deus. E a partir do momento que vocês meditar nesta palavra, eu tenho certeza, né, que vocês não serão mais a mesma pessoa, porque o Espírito Santo de Deus é que vai pelejar por vocês diante desta batalha. Então, meus queridos irmãos, em nome de Jesus, como já mencionado, compartilha, né, no nome de Jesus este vídeo, para que possa alcançar lares, para que possa alcançar as pessoas que não têm mais forças, né, para que possa se colocar em pé diante das lutas, diante da dificuldade. Mas eu e você que estamos aqui nesta manhã, que nós possamos ter a certeza e a plena convicção, né, que a vitória é nossa em nome de Jesus, que a vitória é nossa para a glória de Deus. E eu gostaria de orar por você no nome de Jesus. Eu sempre menciono, você que pode se ajoelhar, se ajoelha em sinal de reverência ao nome do Senhor. Você que não pode, se coloca em pé e curva a sua cabeça para a glória de Deus. Oramos a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Nesse momento, ó Deus amado, eu estou aqui, ó Deus, diante da Tua presença, apresentando, meu Deus, em Tuas mãos, Senhor, esta oportunidade, pedindo ao Senhor que o Senhor possa abençoar o Teu povo. Todos aqueles, ó Pai amado, que eu tenho crido na Tua palavra. Meu Deus, entra com a Tua providência, desfaça todas as obras, meu Deus, do mal. Todo laço, meu Deus, do passarinheiro, toda perseguição, meu Pai, contra esse lar, contra esta família, que venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. E que o nome do Senhor, ó Pai, venha a ser, meu Deus, glorificado. Meu Deus, aumenta a fé do Teu povo nesta manhã. Entra com a Tua providência, meu Deus, advoga esta causa. Toma esse processo, meu Pai, em Tuas mãos. Repreenda toda a fúria, meu Deus, do adversário. Queima toda maldição, ó Pai, hereditária, toda maldição de boca, meu Deus, lançado contra esse lar, contra esta família. Que venha cair por terra para a honra e a glória do Teu nome. Abençoa esse casal, meu Pai, aumenta o amor de um pai para com o outro. Queima o espírito da separação, tudo aquilo que não provém de Ti. Que venha cair por terra pelo poder do Teu sangue. Confirma, meu Deus, esta grande obra, esse grande milagre, esse grande livramento, meu Deus, da parte do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço pelo poder do Teu sangue, no nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Receba esta palavra de bênção, esta palavra de vitória nesta manhã, para a glória de Deus. E ficam todos na paz do Senhor Jesus.